the same God who listens to our prayers is the one who rules over the nations. Este grande Deus, o Deus que também ouve as nossas orações, é o Deus que governa sobre as nações. In the summer of 2008, I realized the truth of these verses in a new way. No verão de 2008, eu percebi a verdade desses versos de uma maneira nova. I was speaking at a conference in Rome. Eu estava falando numa conferência em Roma. One day, I was standing on the roof of a hotel on a hill overlooking the entire city of Rome. Um daqueles dias eu estava então no terraço de um hotel, em cima de um daqueles montes em Roma, e observando toda aquela cidade. I gazed at that incredible city, E eu então olhei aquela cidade incrível. and I realized that that city had ruled the entire known world for 5 centuries. E eu me lembrei que aquela cidade havia governado por todo o mundo conhecido durante 5 séculos. Longer than any nation in history had ruled over the entire world. Mais do que qualquer outra nação, aquela governou sobre o mundo inteiro por esse longo período. Emperors had walked those streets. Imperadores andaram naquelas ruas. Armies had marched out from Rome and returned victorious. Exércitos dali saíram e voltaram vitoriosos. Laws had gone forth from Rome to govern many nations. E leis foram feitas a partir de Roma para governar muitas nações. And it was all under the sovereign, invisible providence of God. E tudo isso aconteceu debaixo da invisível e soberana providência de Deus. God was working out his purposes in history. Deus estava realizando os seus propósitos na história. For in the year 4 BC, the Emperor Caesar Augustus issued a decree from that very city. Porque no ano 4 antes de Cristo, o imperador César Augusto havia feito um decreto ali daquela cidade. And officials and soldiers went forth from Rome to execute that decree. E oficiais e soldados saíram de Roma para executar aquele decreto. And the Gospel of Luke tells us what was really happening. E o Evangelho de Lucas então nos conta o que de fato aconteceu. We see this in Luke 2, 1-7. Em Lucas capítulo 2, versos 1 a 7, o texto diz assim: E naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Caesar Augustus, in his palace in Rome, César Augusto, no seu palácio em Roma, and the mighty Roman armies that went forth to issue and enforce the decree of Caesar Augustus. E os poderosos exércitos que saíram de Roma para executar o decreto de César Augusto. They had no idea that God in heaven was using them to fulfill his plan. Eles não tinham a menor ideia de que Deus lá no céu estava usando-os para cumprir os seus propósitos. For the plan of God was told to us in Galatians 4:4. Porque o plano de Deus havia sido então declarado ali em Gálatas capítulo 4, verso 4. When the fullness of time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei.
And so Jesus Christ was born in Bethlehem. E assim Jesus Cristo nasceu na cidade de Belém. Caesar Augustus thought he ruled the entire civilized world. César Augusto pensava que ele governava sobre todo o mundo conhecido. But far above Caesar Augustus, reigning eternally, was the Lord who rules over the nations. Mas muito acima de César Augusto estava o Deus soberano que reina sobre todas as nações. So it was throughout all ages, and so it is today. E assim foi por todas as eras, e assim é hoje. Yes, God has allowed much evil to continue in the world without yet bringing it into judgment. E é verdade que Deus permitiu que muito mal e muitos males houvesse sobre a face da terra, sem que imediatamente tivesse trazido juízo sobre aquelas coisas. But he is still reigning over the rulers and destinies of the nations. Mas ele continua governando sobre o destino das nações. These words from Scripture should plant deep in our hearts a strong faith in God's sovereignty over the nations. Essas palavras da Escritura deveriam plantar no nosso coração uma fé profunda de que Deus governa sobre as nações. So that was point one, God rules over the nations. Então esse é o primeiro ponto, Deus governa sobre as nações. But where is history going? Mas que rumo a história toma? Where is God taking history? Para onde Deus está levando a história? We know because God tells us. E nós sabemos porque Deus nos conta. This is point two. E esse então é o meu segundo ponto. Jesus Christ will return, and one day he will rule over all the nations. Um dia Jesus Cristo vai voltar e ele vai governar sobre as nações. Who will ultimately gain ruling authority over the entire world? Quem é que definitivamente terá a autoridade para governar sobre todo o mundo? It was not Caesar Augustus. Não foi César Augusto, It was not the Emperor Nero. não foi o imperador Nero, It was not Adolf Hitler. não foi Adolf Hitler, It will not be the President of the European Union. não será o presidente da União Europeia, It will not be the President of the United States. não será o presidente dos Estados Unidos. No. Jesus Christ will one day return to earth and he will rule over all the nations. Não, Jesus Cristo um dia voltará e governará sobre todas as nações. 1 Thessalonians 4:16 says this. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz: For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of the archangel, and with the sound of the trumpet of God. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. And then will come to pass what is predicted in Revelation 11:15. Então vai acontecer aquilo que está predito em Apocalipse 11:15. The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. O reino deste mundo agora será o reino do Senhor e ele reinará para sempre e sempre. So we as Christians can do all of our work in politics and government in an atmosphere of deep faith and tremendous hope. Então nós cristãos podemos fazer todo o nosso trabalho, todo o nosso trabalho político com uma profunda fé neste trabalho. Our fundamental disposition regarding politics and government should never be one of anxiety and fear. E a nossa disposição com relação à política e com relação à própria fé nunca deveria ser uma disposição de ansiedade e temor. But rather deep trust in God. Antes, uma disposição de profunda confiança em Deus. Our heart should be filled with a calm
and quiet peace. Nossos corações deveriam estar cheios de uma paz e quietude. Isaiah 26:3 says this. Isaías capítulo 26, versículo 3 nos diz o